Frango, fala pra mim, quando você joga aquela pelada de fim de semana, você é do time que goleia ou que é goleado? Olha, já estive dos dois lados, mas acho que o mais comum é estar no time goleado. Viu? Eu sou um bom marcador até, roubo bola aí, mas... O povo quer saber como falta você é uma jogando. Criatividade no ataque, então meus times costumam tomar mais goleada do que... Bom, esse é o tema de hoje, goleadas e goleadas da Copa do Brasil, né? Que costuma acontecer aqueles confrontos entre grandes e pequenos e sempre dá ruim, né? Tá começando aí mais uma Copa do Brasil agora, cada vez com mais times, então sempre pode renovar essa lista, mas vamos ver. Vamos relembrar até agora. Hoje quais foram as maiores goleadas, depois da vinheta. Atlético Mineiro 11, Caiçara do Piauí 0 em 1991. Esse foi o primeiro confronto do Atlético Mineiro naquela competição e o jogo de ida até pareceu que ia ser equilibrado, né? Foi 1-0 fora de casa. E aí, quando o jogo chegou pra jogar em casa, abriu a porteira, né? Foi 11-0, foi no estádio Independência, né? Curiosidade. E o Gerson fez 5 gols nessa partida. O atacante Gerson, né? Que morreu já, tem aquela história que talvez tenha sido de Hades, a família nega. Ele foi o artilheiro dessa edição, ele fez 5 gols nessa partida. Ele foi artilheiro dessa edição com 6 gols. Ele fez 5 gols nessa partida, então já praticamente matou a fatura. E na edição seguinte ele foi artilheiro de novo pelo Internacional, fez até gol do título, né? O Inter foi campeão em 92. E em 91 o Galo que passou pelo Caiçara com a maior goleada da história, e depois ele pegou o Criciúma e perdeu pro Criciúma. E foi eliminado o Criciúma, que depois foi campeão em 91. O Criciúma é do Filipão. Filipão, isso. É isso aí. Santos 10, Naviraense do Mato Grosso do Sul 0 em 2010. Nesse caso, assim como no anterior, a primeira partida parecia que o confronto seria equilibrado. Foi só 1-0 pro Santos, né? Que estava com o time completo lá no Morenão. Em Campo Grande, né? No Naviraense não jogou em Naviraí. Mas aí na volta era aquele time do Santos que meteu muita goleada naquela época, né? Do Dorival Júnior. Foi campeão de muita coisa. Você tem aí quem fez os gols, tem, né? O André fez 3 gols, o Madison fez 2, o Neymar também fez 2. Foda, sempre é necessário. O Ganso fez 1, Marquinho 1 e o Robinho 1. Deu 10-0. Pois é, né? E aí nessa Copa do Brasil ainda o Santos também fez 8-1 no Guarani. Era um time que goleava. Fez várias goleadas e chegou na final com vitória. Chegou na final, até perdeu no jogo de volta da final, mas foi o campeão daquele ano, foi campeão paulista também. Um semestre mágico do Santos. São Paulo 10, Botafogo da Paraíba 0 em 2001. De novo, o primeiro jogo parecia que tudo seria equilibrado. Foi 1-0 pro São Paulo lá na Paraíba, mas na volta 10-0, né? 10-0. Suave. E eu tava nesse jogo de volta. Quem fez os gols aí, Júlio? Vamos lá, França 3 gols, Luiz Fabiano 2, Júlio Batista 2, Kaká 1, Gustavo Neri 1 e Fabiano também 1. Pois é, eu lembro, eu tava no Morumbi esse dia, até agora recuperando aí as informações, eu soube que tinha 1.275 pessoas. Isso. Pra mim tava um pouco mais cheio, na memória de infância, né? Não lembrava que tava tão vazio assim, mas eu lembro da torcida gritando mais um, porque o 10º gol foi só ali pros 43, 44 do segundo tempo, então eu falo, puta, será que vai dar? Não vai dar? Mas deu sempre certo, fica né? aquela vontade de assistir um 10-0. Um 10-0 eu já tive esse privilégio. E bom, uma coisa também que a gente pesquisando, uma coisa engraçada que encontramos foi o jogador Freitas do Botafogo da Paraíba. Dando uma declaração polêmica. Dando uma declaração pra Folha de São Paulo indignado. Falando, pô, isso aí é coisa do Ibis, né? Perder de 10-0, não aguento mais, esse time é muito fraco. Acabou avacalhando ali o Botafogo. Pois é, e na ida parecia mesmo, que a torcida de São Paulo estava muito indignada, né? O público foi pequeno porque ganhou só de 1-0 na ida, não eliminou o confronto de volta, a torcida não tava botando muita fé. Internacional 9, Ji-Paraná de Rondônia 1, em 1993. Diferentemente dos outros confrontos, o Inter não deu moleza pro Ji-Paraná. Foi 6-0 na ida, com 4 gols do lateral esquerdo Daniel, inclusive. E na volta foi 9-1, né? O placar agregado de 15-1, né? Pois é, vou até ler aqui, ó. Rudinei fez 4, Jairo Lenzi fez 3, Barão fez 1 e Norton fez 1. O gol de honra do Ji-Paraná foi gol do Hermínio. Pois é. E o Ji-Paraná, que era um time muito forte em Rondônia, é um time novo, foi fundado em 91 e dominou o futebol rondoniense no começo. Por alguns anos ali, nos anos 90. Muita gente conhece a cidade de Ji-Paraná por causa do meia Ji-Paraná, que jogou no Corinthians, era uma promessa da base. Depois ele foi jogar lá no time da cidade natal, jogou no Ji-Paraná. E demos uma pesquisada para ver o significado de Ji-Paraná, que é de uma língua indígena, né? Não tem nada a ver com o estado do Paraná, assim, só a origem da palavra, né? Que Paraná significa rio, Ji significa machado, então Rio dos Machados.
E descobri também que o Rio Paraná se chama Rio na prática, né? E o de Paraná? Não, e vale dizer também que o Inter passou aí com goleada, né? Com esse placar agregado gigante, mas depois foi eliminado pelo Londrina. Exato. Uma grande zebra. Bom, essas foram as 4 maiores goleadas da história da Copa do Brasil, mas a gente não vai deixar de citar outras, né? Então, a gente pegou aí as que tiveram mais que 9 gols, né? Foi a nota de corte, mas vamos aí puxar uns outros massacres, Por exemplo, em 1996 teve Palmeiras 8, Sergipe 0, né, Fran? Pois é, uma curiosidade é que esse jogo foi em Aracaju. A gente tá falando das outras goleadas com os times como mandante, né? O Santos na Vila, o Inter no Beira-Rio. O Palmeiras não, o Palmeiras ganhou Aracaju e era aquele Palmeiras de 96 que no Paulista fez mais de 100 gols lá, Palmeiras do Luxemburgo, e que na Copa Euroamérica, um torneio de verão naquele ano, goleou o Borussia Dortmund, que viria a ser campeão mundial no ano seguinte. A gente fez um vídeo falando dos torneios de verão. Dá uma olhadinha aí. Confiram aí. Teve também Vasco 8, Picos do Piauí 0 em 98. Foi um time memorável também. Isso, que também Então o Vasco viria a ser campeão da Libertadores naquele ano, já tinha sido campeão brasileiro um ano antes. Era também um Vasco acostumado a fazer goleadas. Teve Portuguesa 8, Caburé do Tocantins 0. É um jogo muito famoso aí entre quem acompanha futebol alternativo, né? Foi em 1997. Isso, uma curiosidade desse jogo é que o Klemer, né, o goleiro Klemer, no final tá tão fácil que colocaram o Klemer para bater um pênalti, fazer um gol. E depois isso se repetiu, né? Anos mais tarde, jogando pelo Inter, numa final de gaúcho, que o Inter massacrou também o Juventude, no último gol deixaram o Klemer bater um pênalti. Então tem 2 gols de pênalti na carreira. É curioso que o jogo de ida dessa partida foi 1-1 no estádio Bigodão. Bigodão lá no Tocantins. Aí Alan Brito, Bigodão. Flamengo 8, Caburé de novo 0 em 1995, ou seja, antes daquele o Caburé nessa época dominava no estado do Tocantins, mas na Copa do Brasil sofria. Só vexame. Se bem que esse ano eliminou o América Mineiro, né? Em 95. E teve gol até do Charles Guerreiro pelo Flamengo, que não costumava fazer. O Charles Guerreiro que não fazia, foi o segundo gol dele, né? Com a camisa do Flamengo. Pois teve também Bahia 8, Interporto de Tocantins 0 em 2000, já mais recentemente. Né? E aí dá pra destacar também que era um outro time dominante no estado do Tocantins, ganhava lá os estaduais, estava sempre na Copa do Brasil, mas que levava esses massacres. Aí então, até o Jorge Wagner fez um gol, né? Curioso, no começo de carreira o Jorge Wagner marcou. Corinthians 8, Flamengo do Piauí 1 em 2001, também outro jogo mais recente. Então, esse jogo a gente mencionou no vídeo dos piores do ranking da CBF, que tem, inclusive, na Viraiense, tem Flamengo do Piauí também. Uma curiosidade desse jogo é que foi na ida, né? Foi em Teresina, o Corinthians fez 8-1, mas como não era nas primeiras fases, né? O regulamento obrigava a ter um jogo de volta. Então o time do Flamengo do Piauí tomou 8-1, não tinha chance de reverter, mas veio para São Paulo, conheceu o Pacaembu e aí levou só 3-0 do Corinthians. Pois é. Bom, esses foram, né, os 4 principais, as 4 principais goleadas, né? E mais um restinho aí para vocês, totalizando 10, né? E se você lembra de mais alguma, mas tem que ser boa, hein? A gente só falou de 8, 9, 10. Não vem com 5x0. 5x0, pô. 5x0 tem toda hora. Coloca aí nos comentários, compartilha esse vídeo também com quem gosta dessas curiosidades do futebol. Deixa seu like, o que mais, Fran? É isso, vamos dar nossos recados, né? Aqueles tradicionais recados. Bom, 2 recados, hein? O primeiro é sobre a Vestiário Company, a nossa parceira, essa camiseta que eu tô vestindo. Você pode entrar em vestiariofc.com.br e dar uma olhada lá. E a hora de comprar, coloca o código Última Divisal para ter um desconto bem bacana. E tem outro recado. E tem o Padrim, né? www.padrim.com.br/Última Divisão, que é uma forma de financiamento que a gente tem aí há um tempo. Quem quiser colaborar com o nosso projeto, tem várias faixas de preço lá que você pode doar pra gente. Dá pra participar dos vídeos, Isso, depois de uma certa faixa você concorre a prêmios, vale dar uma conferida. E é isso. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.